Boa noite. Boa noite. Milhares de brasileiros voltam às ruas em todas as capitais e o Distrito Federal pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro. Os manifestantes também apoiaram as investigações das denúncias de corrupção na compra de vacinas. A ministra do Supremo, Rosa Weber, autoriza a abertura de inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro no caso da Covaxin. O inquérito vai apurar se Bolsonaro tomou providências sobre a denúncia de irregularidades na importação feita pelo deputado Luiz Miranda e o irmão. E-mails obtidos pelo Jornal Nacional revelam um novo intermediário na negociação de 400 milhões de doses da AstraZeneca. São Paulo organiza um mutirão em busca de quem ainda precisa tomar a segunda dose contra a Covid. Um deslizamento deixa mortos e desaparecidos no Japão. Os gols do sábado nas séries A e B do Brasileiro. E a definição dos semifinalistas da Eurocopa. Agora no Jornal Nacional. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, autorizou a abertura de inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro no caso da vacina indiana Covaxin. O ponto de partida da investigação é o que foi revelado na CPI da pandemia no dia 25 de junho pelo funcionário do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério, e pelo irmão dele, o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas. Eles afirmaram ter avisado ao presidente Jair Bolsonaro sobre suspeitas de corrupção na negociação para a compra da vacina Covaxin. O preço da Covaxin foi o maior de todas as vacinas que o governo contratou, R$ 80,70 por dose, 4 vezes mais cara que a AstraZeneca da Fiocruz, que é a de menor custo. A rapidez para fechar o contrato chamou a atenção e teve a participação de uma empresa intermediária, a Precisa Medicamentos. O contrato de compra só foi suspenso pelo governo depois das denúncias. A ministra Rosa Weber, do STF, autorizou que o presidente da República seja investigado por prevaricação, um crime contra a administração pública, quando um funcionário público, tomando conhecimento de supostas irregularidades, deixa de comunicar a suspeita às autoridades, como a Polícia Federal e o Ministério Público. No caso do presidente Jair Bolsonaro, que passa a ser formalmente investigado, a apuração vai ser sobre omissão ou não a respeito das supostas irregularidades no processo de contrato da vacina e também se o presidente, de alguma forma, se beneficiaria pessoalmente com isso. Rosa Weber atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República e foi motivada por uma notícia-crime de um grupo de senadores que pediu a investigação de Bolsonaro. A ministra afirmou que a hipótese criminal aventada envolve a suspeita de prática pelo chefe do Poder Executivo da União de crime funcional contra a administração pública, consistente no possível retardamento indevido de ato de ofício para efeito de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Nesse caso específico, Rosa Weber disse que não se aplica a regra constitucional que prevê imunidade processual para o presidente da República, porque a conduta eventualmente criminosa atribuída ao chefe de Estado teria sido por ele perpetrada no atual desempenho do ofício presidencial. A ministra fez uma ressalva. A autorização para apuração da materialidade e autoria de fatos alegadamente criminosos não implica, em absoluto, a emissão antecipada de qualquer juízo de valor a respeito da responsabilidade criminal do investigado, em benefício do qual vigora a presunção constitucional de inocência. O prazo inicial para as investigações é de 90 dias. Rosa Weber autorizou a Procuradoria-Geral da República a pedir informações a órgãos como a Controladoria-Geral da União, que também está analisando o contrato de compra da Covaxin, e que a PGR tome depoimentos dos envolvidos. A ministra não colocou impedimento para que o presidente Jair Bolsonaro seja ouvido imediatamente se os investigadores considerarem necessário. O STF discute em outro inquérito a que Bolsonaro responde sobre se houve interferência política na Polícia Federal, se o depoimento de um presidente para a PF deve ser presencial ou por escrito. Esse julgamento deve ser retomado em setembro.
A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência disse que evita se manifestar quanto a decisões do Poder Judiciário, pois o governo federal respeita a independência entre os poderes e reafirmou que não houve compra da vacina Covaxin, mas sim processo de contratação que passa por várias etapas. E-mails obtidos pelo Jornal Nacional revelam que o diretor de imunização do Ministério da Saúde deu aval para que um reverendo e a entidade presidida por ele negociassem 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca em nome do governo com a empresa americana Davat. A sede da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários fica neste endereço em Brasília. A entidade, conhecida como Sená, foi fundada pelo reverendo Hamilton Gomes de Paula. São os nomes da Sená e do reverendo que aparecem em e-mails a que o Jornal Nacional teve acesso. Nós procuramos Cristiano Carvalho, representante oficial da Davat no Brasil, e ele confirmou que estava copiado nas mensagens. No dia 23 de fevereiro, Laurício Monteiro Cruz, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, enviou um e-mail para o reverendo Hamilton, presidente da Sená. O assunto: lista de presença e carta de proposta para fornecimento. A mensagem começa assim: inicialmente, agradecemos a disponibilidade da Sená, representada por sua pessoa, na apresentação da proposta comercial para fornecimento de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. E finaliza dizendo que todos os processos de aquisição de vacinas no âmbito do Ministério da Saúde estão sendo direcionados pela Secretaria Executiva. No dia 4 de março, o reverendo postou fotos de uma reunião no Ministério da Saúde. Laurício Monteiro Cruz, o diretor de imunização do Ministério, está em uma delas. Na postagem, o reverendo escreveu: Sená faz reunião no Ministério para a articulação mundial em busca de vacinas e para a consecução de uma grande quantidade de imunizantes a ser disponibilizada no Brasil. Em 9 de março, Laurício Cruz envia outro e-mail, desta vez endereçado a Herman Cardenas, presidente da Davat nos Estados Unidos. Informo que o Instituto Nacional de Assuntos Humanitários, representados pelo seu presidente Hamilton Gomes, esteve no Ministério da Saúde em agenda oficial da Secretaria de Vigilância em Saúde e no Departamento de Logística, com a discussão sobre as tratativas sobre a vacina da AstraZeneca e que o mesmo foi encaminhado para a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Neste trecho, o diretor de imunização deixa claro que a Sená tinha o aval do Ministério da Saúde para negociar a compra de vacinas com a Davat. Por fim, esperamos os avanços de forma humanitária entre o Ministério e a AstraZeneca pelo Instituto Nacional de Assuntos Humanitários. O instituto a que ele se refere é a Sená, a entidade presidida pelo reverendo Hamilton. No dia seguinte, 10 de março, o reverendo Hamilton enviou este e-mail para o presidente da Davat nos Estados Unidos. Em inglês, o reverendo escreve: eu cordialmente venho agradecer pela confiança depositada em nossa instituição em conduzir negociações com o Ministério da Saúde do Brasil. As negociações estão em estágio final e a expectativa é que o contrato seja assinado em 12 de março de 2021. O reverendo diz ainda: nós pedimos para que enviem os dados para preencher o contrato de aquisição das vacinas e que seja fornecido o SGS para ser enviado ao ministro quando ele requisitar. SGS é o nome de uma empresa de certificação que atesta se determinado produto está em conformidade com as normas e regulamentações. Por fim, o reverendo faz um pedido. Nós solicitamos com urgência o FCO atualizado, com valor de $17,50, como acordado em 5 de março e com a data de entrega. FCO é uma sigla em inglês que quer dizer oferta completa de venda. $17,50 o valor que seria pago por dose. O reverendo manda um outro e-mail um dia depois e reafirma para o presidente da Davat: a Sená, devidamente reconhecida como interlocutora na negociação referente à aquisição de vacinas AstraZeneca entre a companhia Davat e o Ministério da Saúde, vem através deste informar que em 12 de março, às 10 da manhã, no horário do Brasil, haverá um encontro com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Coronel Elcio Franco, para tratar de questões relacionadas à aquisição de vacinas da AstraZeneca via Davat, fortalecendo assim a confiabilidade dos laços para futuras aquisições.
O reverendo diz que a presença dos representantes da Davat na reunião será extremamente importante para validar a proposta de preço. O representante da Davat no Brasil, Cristiano Carvalho, confirmou ao JN por telefone que o encontro com Elcio Franco ocorreu no dia 12 de março, às 10h05 da manhã. Na agenda oficial de Elcio Franco, nessa data, aparece uma reunião com o presidente do Instituto Força Brasil, coronel Elcio Bruno de Almeida. O representante da Davat diz que o coronel também participou da reunião sobre a vacina. O secretário Elcio Franco foi exonerado em 26 de março e o negócio com a Davat não foi concretizado. Tentamos contato com o reverendo Hamilton por telefone e por mensagem de texto que ele visualizou, mas não respondeu. Os $17,50 por dose indicados pelo reverendo Hamilton no e-mail à Davat representam 3 vezes mais do que os $5,25 que o Ministério da Saúde pagou em cada dose da vacina AstraZeneca comprada em janeiro de um laboratório na Índia. O valor também é bem maior do que o mencionado pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete, que se apresentou como intermediário entre a Davat e o Ministério da Saúde na mesma negociação dos 400 milhões de doses. Nesta semana, em depoimento à CPI da Covid, Dominguete disse que o valor da vacina vendida pela Davat era de $3,50. Dominguete acusou o então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, de cobrar propina de $1 por dose para que o governo fechasse a compra dos 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Dominguete confirmou que o reverendo Hamilton abriu as portas para uma reunião com Laurício Cruz, o diretor de imunização do Ministério da Saúde. A Senag agendou com ele uma reunião para fazer uma oferta da vacina. Você conhece? Poderia dar mais detalhes sobre essa entidade? É uma instituição... Quem é a pessoa da Senag? Reverendo Hamilton Gomes, se não me engano. Reverendo Hamilton. Dominguete também aparece naquela foto postada pelo reverendo Hamilton quando estiveram no Ministério da Saúde fazendo a oferta dos 400 milhões de doses. Os advogados da Davat Medical Supply disseram que a venda de vacinas no Brasil não foi concretizada porque a empresa não recebeu manifestação de interesse de compra por parte do Ministério da Saúde. Declararam ainda que a Davat está certa de que não houve, de sua parte, qualquer procedimento indevido. Perguntamos ao Ministério da Saúde por que o diretor Laurício Monteiro Cruz autorizou a Secretaria de Assuntos Humanitários a negociar vacinas em nome do governo. Perguntamos também se ele tinha poderes para isso e por que não houve contato direto do Ministério da Saúde com os próprios fabricantes da vacina. Mas não tivemos resposta. Também procuramos a Casa Civil, onde Elcio Franco é hoje assessor especial, e não tivemos retorno. O presidente do Instituto Força Brasil, coronel Elcio Bruno de Almeida, declarou que o Instituto tratou de assuntos relacionados à vacinação com a Secretaria Executiva, principalmente no sentido de aperfeiçoar a legislação que facilitava a vacinação por empresas privadas e que não tem relação comercial ou de cooperação com a Davat. Os repórteres do Fantástico investigam nesse domingo o mercado paralelo de vacinas contra a Covid-19. Como agem empresas intermediárias que negociam vacinas com o poder público sem autorização das farmacêuticas. O Fantástico entrevistou supostos representantes. Olha, nós temos um lote de 200 milhões de vacinas, $11 por dose. Cifras milionárias sem garantia de entrega do produto. Grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz foram autorizadas na cidade do Rio a misturar doses de vacinas. Mas será que isso já pode valer para todo mundo? Hoje, há vários estudos que avaliam se a combinação de vacinas desenvolvidas com plataformas diferentes pode dar maior proteção contra a Covid. Os detalhes de um crime passional. Uma empresária foi presa essa semana em São Paulo, acusada de encomendar a morte do marido. Para disfarçar, os suspeitos usavam o celular da vítima e enviavam mensagens para parentes como se ela continuasse viva. A pior seca dos últimos 91 anos no país acende um alerta. Existe o risco de um novo apagão como aconteceu lá em 2001? Porque a conta de luz está vindo tão cara. E até quando isso vai? Tainara, por favor, já está 10 minutos no chuveiro, eu não aguento não.
que mais que nunca a gente tem que afirmar o amor, a gentileza. E eu bati um papo com a Marisa Monte, que vai lançar o clipe novo amanhã aqui no Fantástico. É música boa, logo depois da Super Dança dos Famosos. Nosso domingo juntos. A Polícia Federal indiciou o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, por suspeita de ter recebido R$1 milhão em propina da Odebrecht. Renan é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os fatos teriam ocorrido em 2012. Segundo a Polícia Federal, a vantagem indevida envolve a aprovação de uma resolução no Senado que tratou de benefícios concedidos pelos estados a produtos importados, a chamada Guerra dos Portos. A partir dos dados da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República vai decidir se denuncia ou não o senador ao Supremo Tribunal Federal. Em nota, o senador Renan Calheiros disse que essa investigação está aberta desde março de 2017, sem que tenham encontrado provas. A nota afirma que o indiciamento ocorre num momento em que a CPI mostra todas as digitais do governo na corrupção da vacina e que a parte politizada da polícia tenta fazer uma retaliação. A Odebrecht informou em nota que colaborou com a Justiça a partir de 2016, que desde então fez acordos no Brasil com o Ministério Público Federal, com a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União e o CAD, e que no exterior também fechou acordos com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o Banco Mundial e outras instituições. São Paulo fez hoje um mutirão em busca de quem ainda precisa tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Para a maioria, a data da segunda dose marcada na carteirinha é inesquecível. Eu decorei a data e fiquei esperando até a data chegar. E eu sou professor, né? Então, voltou às aulas, então eu preciso dessa vacina urgentemente. Essa data é inesquecível. Segunda dose, então... Dá um alívio? E como? Quem carrega a responsabilidade de uma outra vida, então... Eu estou tomando exatamente por isso, assim, para o bebê já nascer protegido, né? Eu cheguei a ter Covid há 1 ano atrás, então eu estava fazendo minha sorologia, vendo se estava com a imunidade alta, e eu estava, mas conversando com o médico, ele achou importante tomar, principalmente por conta do bebê. Mas muita gente ainda não está completamente protegida, porque ainda não voltou ao posto de vacinação. Só aqui na cidade de São Paulo são quase 84 mil pessoas com a segunda dose atrasada. No estado todo, são cerca de 240 mil. Os especialistas alertam, seja qual for a vacina, cada dia de imunização incompleta é um risco individual que afeta o coletivo também. É o que explica a epidemiologista Carla Domingues, que foi coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Ela diz que parentes e amigos precisam se mobilizar para levar aos postos os idosos que precisam de ajuda e que estados, municípios e governo federal precisam se esforçar para garantir a imunização completa. É preciso que haja uma grande campanha, de mobilização, alertando para esse fato de que nós precisamos garantir a segunda dose de todas as pessoas. Caso contrário, nós não teremos uma proteção efetiva, e principalmente essa imunidade coletiva que nós tanto desejamos para que a gente possa voltar ao normal. Hoje em São Paulo, os atrasados eram prioridade. Mas o movimento em muitos postos de saúde era bem tranquilo, mostrando que o esforço precisa continuar. O município de São Paulo, a capital, segue fazendo busca ativa com todas as pessoas que, porventura, ainda não tenham comparecido para receber as segundas doses de vacinação. Especialmente nesse sábado, nós destinamos um dia para que as pessoas que ainda não receberam a segunda dose de Covid-19 possam comparecer com mais conforto, sem preocupação com filas, para receber essa segunda dose no município de São Paulo. Dona Ildete, de 63 anos, não tinha tomado nem a primeira dose. Teve Covid e... Tomei consciência que eu preciso. E vai tomar a segunda direitinho? Sim, lógico. Vou tomar a segunda. A gente tem que vir vacina sim, né? E lembrando da segunda. E lembrando da segunda dose, não pode esquecer, para a gente ter a imunização total, né? O Ministério da Saúde orientou os municípios a vacinar contra a gripe toda a população a partir dos 6 meses de idade.
Na família do Robson e da Daniela, só as crianças pequenas tinham tomado a vacina contra a gripe. Hoje, os pais e a irmã maior também se imunizaram. Um pouco mais aliviados, né? Graças a Deus, todo mundo imunizado, a gente já fica mais tranquilo. Ontem à noite, o Ministério da Saúde encaminhou esse ofício a todos os secretários estaduais, afirmando que a vacinação contra a gripe está muito baixa no país, menos de 40% do público-alvo. No caso de crianças e gestantes, a meta não foi atingida em nenhum dos estados brasileiros. E como existem doses em estoque em todos os municípios, o Ministério recomendou que seja ampliada a vacinação a partir dos 6 meses de idade e que a campanha seja prorrogada enquanto houver doses. Aqui em Goiânia, a cobertura vacinal contra a gripe estava em 47%. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde fez neste sábado o dia D da campanha e suspendeu a vacinação contra a Covid. Só por hoje, os 66 postos de saúde da cidade abriram exclusivamente para a imunização contra a influenza. Com alguns sintomas parecidos, os médicos lembram que a gripe pode dificultar o diagnóstico da Covid-19 e pressionar ainda mais o sistema de saúde, se a maior parte da população não se imunizar. Nós vamos precisar internar esses pacientes, quer numa enfermaria ou numa unidade de terapia intensiva. E nós já vamos encontrar o sistema de saúde lotado de pacientes com Covid. E é preciso respeitar um intervalo de 2 semanas entre as vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe. Você que já vacinou contra a Covid-19, tem mais de 14 dias? Sim, procure o posto de saúde, vacine contra a influenza, vacine contra a gripe. Se você vai ser vacinado essa semana contra a Covid, então priorize a vacina contra a Covid e daqui 14 dias procure o mesmo posto de saúde e vacine também contra a influenza. Com o avanço na vacinação e queda nos indicadores da pandemia de Covid, Belo Horizonte deu hoje um novo passo para reabrir serviços não essenciais. Érico se prepara para reabrir as portas depois de quase 1 ano e meio sem realizar eventos. A prefeitura liberou a volta de festas de casamento, aniversário, mas é preciso seguir regras, como apresentar teste do tipo RT-PCR negativo ou confirmar que foi totalmente vacinado. A gente já tem festa remarcada para a partir de agosto e a gente crê que vai conseguir realizar os eventos. O comércio não essencial agora está autorizado a funcionar aos domingos. Shows e teatros também estão liberados com público limitado. Museus e galerias de arte devem obedecer um distanciamento, com ocupação pela metade. Os cinemas também estão de volta, mas com público reduzido. As salas só vão poder receber até metade da capacidade e com distanciamento. Só se for um grupo de amigos ou pessoas da mesma família que pode ficar perto, mas no máximo 4 pessoas juntas. Nina e os amigos estavam super ansiosos com essa reestreia. Sinto saudade de ver filme no telão. É um programa com as amigas, então é muito bom. Esse alívio nas restrições só foi possível porque as internações por Covid e a transmissão estão em queda. Mas o infectologista Carlos Starling lembra que manter a flexibilização depende também da consciência da população. Apesar desses índices estarem mostrando uma tendência favorável, né, nós reforçamos a necessidade de manter distanciamento social, uso de máscaras e principalmente evitar aglomerações. Vamos ver agora a situação da vacinação e da pandemia no Brasil, de acordo com os dados reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa com a Malu Maza. Boa noite. Boa noite, Fachel, Ana Luísa, uma boa noite a todos. De ontem para hoje, o país registrou 1.631 mortes pela Covid. O total agora é de 523.699 vítimas da doença. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 54.101 novos casos, totalizando 18.740.486. A média de casos teve queda de 30% em 2 semanas. É o maior percentual de redução desde 13 de setembro do ano passado. Mas o número ainda está num patamar elevado. Olha a diferença. A média de hoje é de 50.905
novos casos por dia. Em setembro, quando tivemos um percentual de redução de 32%, a média era de 27.507 novos casos, quase a metade de agora. A média de mortes também continua em queda, 25% na comparação com 14 dias atrás. 1.554 mortes por dia agora. Vamos ver a situação nos estados. O estado de Roraima aparece em cinza no mapa porque não divulgou novos dados de morte neste sábado. Segundo a secretaria, o sistema estadual que centraliza os números de óbitos não é alimentado pelos municípios aos fins de semana e aos feriados. Mais uma vez, não temos nenhum estado em vermelho no mapa. Em amarelo, em estabilidade, estão 8 estados. E com queda, em azul, aparecem hoje 17 estados e o Distrito Federal. As maiores reduções foram no Ceará e no Paraná. Vamos ver agora os dados da vacinação. Nas últimas 24 horas, o Brasil aplicou a primeira dose em 633.960 pessoas e 189.348 brasileiros receberam a segunda dose ou a vacina em dose única. O total do dia ficou em 823.308 vacinados. Até agora, 76.175.303 brasileiros receberam a primeira dose, ou 35,97% da população. Já a segunda dose, ou a dose única, foi aplicada em 27.011.395 brasileiros, ou 12,76%. No mapa, o verde mais escuro indica os estados que mais avançaram na imunização completa. Os 5 que mais vacinaram foram Mato Grosso do Sul, em segundo Rio Grande do Sul, depois Espírito Santo, São Paulo e Pará. Outras informações sobre a pandemia e a vacinação você encontra em g1.com.br/coronavírus. Fachel, Ana Luísa, boa noite. Boa noite, muito obrigado, Malu. Obrigada, Malu. Bom domingo. A seguir, milhares de manifestantes voltam às ruas, pedem o impeachment do presidente Bolsonaro e apoiam investigações sobre a compra de vacinas. Neste sábado, milhares de pessoas voltaram às ruas em todos os estados e no Distrito Federal para pedir vacinas e o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. 27 capitais e outras 117 cidades tiveram manifestações que também apoiaram as investigações sobre irregularidades na compra de vacinas. Os atos foram convocados por centrais sindicais, movimentos sociais e partidos políticos. Assim como aconteceu em manifestações anteriores contra o presidente, em muitas cidades foi possível notar a preocupação com as medidas sanitárias. A maioria das pessoas usava máscaras, mas houve aglomerações. No Rio de Janeiro, os manifestantes carregavam faixas pedindo a saída de Jair Bolsonaro e mais vacinas. Esta bandeira do Brasil estava em branco e era preenchida com nomes de vítimas da Covid. O protesto também defendia a educação e a ciência. Indígenas levaram faixas em defesa das florestas. No fim da manhã, os manifestantes caminharam em direção à Igreja da Candelária e ocuparam 3 faixas da Avenida Presidente Vargas. No Recife, as pessoas levaram seringas gigantes de vacinas. A saída de Bolsonaro, auxílio emergencial de R$ 600 e mais emprego estavam entre os pedidos. Fora Bolsonaro! Fora genocida! Em Belém, o ato denunciava casos de corrupção no Ministério da Saúde e pedia o impeachment do presidente. Uma faixa dizia: boiadas não passarão na Amazônia. Teve protesto mesmo com chuva em Maceió. Faixas e cartazes pediam vacina e comida. Os manifestantes também pressionavam o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é de Alagoas, a colocar o pedido de impeachment em pauta e apoiavam as investigações sobre a compra de vacinas. Em Teresina, o cartaz escrito "Sua vida vale $1" também lembrava a denúncia de propina. Em Campo Grande, um carro de som pedia auxílio para os trabalhadores. Queremos auxílio emergencial de R$ 600.
Na capital mineira, o ato à tarde aconteceu na região central. Cartazes tinham palavras de ordem contra o presidente Bolsonaro. Um boneco o responsabilizava pelas mortes causadas pela Covid. Nas ruas de Porto Alegre, manifestantes levaram uma grande seringa de onde saíam dólares, uma referência à denúncia de corrupção feita na CPI no Senado. Um avião percorreu o céu da capital gaúcha, pedindo a saída de Bolsonaro. Houve distribuição de máscaras em Curitiba, mas a maioria das pessoas já usava proteção. O ato pediu o impeachment de Bolsonaro, vacinação mais rápida e lembrou as denúncias de corrupção no Ministério da Saúde. Em Salvador, o ato seguiu do centro em direção à orla. Bandeiras e cartazes pediam a saída do presidente Bolsonaro, vacina, pão e educação. Algumas pessoas apoiaram o protesto da janela de casa. Na capital cearense, as pessoas se reuniram na Praça Portugal, pediram a saída de Bolsonaro, apoiaram a ciência e a vacinação e lembraram as mais de 500 mil vítimas da Covid. Em Brasília, manifestantes, representantes de partidos políticos e lideranças sindicais se reuniram em frente ao Museu da República. Eles pediram o impeachment do presidente. Nas faixas e cartazes, mensagens lembrando as milhares de vítimas da Covid e o atraso na compra das vacinas. No fim da tarde, os manifestantes caminharam até o Congresso Nacional. Em São Paulo, o protesto contra o presidente ocupou 7 quarteirões da Avenida Paulista. Com grandes faixas, os manifestantes pediam mais vacinas e a saída de Jair Bolsonaro. A maioria estava com camisas e bandeiras de partidos políticos e movimentos sociais. Mas dessa vez, mais gente vestiu verde e amarelo e levou a bandeira do Brasil. Discursaram no ato os deputados Gleisi Hoffmann, do PT, e Orlando Silva, do PCdoB, o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, e Guilherme Boulos, do PSOL. Os organizadores distribuíram máscaras e álcool em gel. A todo momento, o pedido do uso de máscara e respeito às medidas sanitárias era repetido, mas em alguns pontos houve aglomeração. Cartazes responsabilizavam Bolsonaro pelas mais de 500 mil mortes por Covid. Numa referência às denúncias de corrupção na compra das vacinas, manifestantes cobriram a rua com cédulas de dólares manchadas de sangue. No começo da noite, começou uma caminhada em direção ao centro. As manifestações foram pacíficas em todo o Brasil. Não houve registro de conflito. Só em São Paulo, na parte final do protesto, um grupo de vândalos invadiu um banco no centro da cidade e ateou fogo. Uma pessoa foi detida. Os policiais fizeram um cordão de isolamento e o protesto seguiu. À frente, na mesma rua, depredaram um ponto de ônibus e uma concessionária. Em seguida, os vândalos formaram uma barricada ateando fogo em papéis no meio da rua. Também jogaram pedras e outros objetos contra os seguranças do metrô. Um deles foi atingido por uma pedra na cabeça e ficou ferido. O grupo de seguranças teve que recuar para dentro da estação de metrô, que foi fechada. Também houve protestos em pelo menos outros 7 países. Em frente à Embaixada Brasileira em Londres e na Praça do Parlamento, manifestantes lembraram os mortos por Covid no Brasil e pediram o impeachment de Bolsonaro. Faixas e cartazes foram expostos em frente ao portão de Brandemburgo, em Berlim. Fora Bolsonaro! Protesto também no interior da Alemanha. Em Amsterdã, um grupo estendeu bandeiras com pedidos de impeachment. Em Genebra, cartazes foram colocados no chão, junto com cruzes e bandeiras de outros países vizinhos ao Brasil. Em Bruxelas, um chamado em inglês pedia a união dos países contra Bolsonaro. Houve protestos também na Irlanda e em Portugal. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! O Vaticano anunciou hoje que vai levar a julgamento 10 pessoas acusadas de crimes financeiros contra a Santa Sé, incluindo um cardeal italiano.
Dentre os acusados, ninguém chegou tão alto quanto Ângelo Becciu. O cardeal foi por 8 anos o número 3 na hierarquia do Vaticano. O ex-vice-secretário de Estado foi acusado de usar o poder para interferir nas investigações. Os procuradores apontam para crimes como peculato e abuso de autoridade. O cardeal se diz vítima de uma conspiração. Ele jura que tem uma inocência absoluta e afirma que encara a grande injustiça como um teste de fé, onde encontra forças para lutar. O centro da investigação é esse prédio aqui em Londres. O cardeal fez a Igreja Católica investir nessa propriedade quase 200 milhões de libras, um valor considerado acima do mercado. As investigações também trouxeram à tona investimentos suspeitos da Igreja Católica em negócios dos irmãos desse cardeal. O cardeal Becciu foi, de 2011 a 2018, o segundo da Secretaria de Estado, que administra as doações da Igreja. Depois passou a ser prefeito da Congregação da Causa dos Santos. Ele respondia diretamente aos papas Bento XVI e Francisco e tinha boa relação com João Paulo II. Becciu declarou, inclusive, que as acusações eram surreais, porque ele se sentia um amigo do Francisco. Mas o Papa não lavou as mãos. Quando foi informado das suspeitas, Francisco pressionou para o cardeal deixar o cargo. A renúncia abriu a possibilidade de que o caso fosse para um tribunal comum do Vaticano, e não pelo tribunal cardinalício. A aprovação do julgamento mostra o comprometimento do Papa em limpar a reputação da Igreja, independentemente do grau de hierarquia ou de amizade. Autoridades de uma cidade na região de Miami, nos Estados Unidos, ordenaram a retirada de moradores de um edifício depois que uma inspeção apontou problemas estruturais e elétricos. Na vizinha Surfside, equipes de resgate ainda procuram por vítimas 9 dias após o desabamento parcial de um prédio. As buscas seguem em ritmo lento, mas 2 corpos foram encontrados. Agora, 24 mortes já foram confirmadas, mas a agonia da espera continua para as famílias dos 124 desaparecidos. A prefeita de Miami-Dade confirmou a demolição do que restou do condomínio Champlain. Não foi uma decisão fácil e sabemos como é difícil para as famílias que perderam suas casas e seus pertences. Mas o prédio é uma ameaça à segurança pública e a demolição rápida é crucial para a nossa comunidade. Outra decisão difícil abalou uma cidade ao norte de Miami. As autoridades ordenaram a retirada de todos os moradores de um condomínio considerado inseguro. Abandonar o edifício. Nos deram apenas 2 horas para abandonar o prédio, conta a moradora. Temos que retirar tudo dos apartamentos. Vão trazer engenheiros para inspecionar o prédio. Todas as construções da região, erguidas há mais de 40 anos, serão inspecionadas. O condomínio, com mais de 300 moradores, construído há quase 50 anos, foi esvaziado depois de uma inspeção feita em janeiro, mas só apresentada ontem, que encontrou problemas no sistema elétrico e na estrutura. As autoridades de North Miami Beach disseram que é preciso se certificar de que a tragédia que aconteceu em Surfside não se repita. As primeiras análises dos engenheiros sobre o que teria provocado o desabamento do condomínio em Surfside revelaram diferenças entre o plano original da construção e a parte do prédio que ficou de pé. O projeto inicial previa o uso do aço numa quantidade muito maior do que a encontrada na estrutura, mas ainda vai levar meses até que o laudo final seja concluído. Equipes de resgate procuram por 20 pessoas desaparecidas num deslizamento de terra na cidade de Atami, no Japão. Vídeos publicados em redes sociais mostram o momento exato do deslizamento. Um morador disse que ouviu um barulho assustador e depois viu a onda de lama destruindo tudo pela frente. Até agora, 2 corpos foram localizados. Atami é um destino de férias popular nessa época do ano e sofre com chuvas torrenciais. Nos últimos 3 dias, choveu todo o volume previsto para o mês de julho. Vamos ver como fica o tempo no domingo aqui no Brasil com o Thiago Scheuer. Oi, Thiago, boa noite. Oi, Ana, boa noite para você, para o Fachel e para todo mundo. Pois é, a massa de ar seco, ela continua firme e forte amanhã no centro do país e está impedindo a formação das nuvens de chuva no centro-oeste, no sudeste e no sul do Brasil. Em compensação, as nuvens carregadas estão mais presas, aqui entre o norte
e o Nordeste. Não estão conseguindo aparecer no meio do país. Por isso, amanhã ainda tem temporais e chuva forte previstos para toda essa área, principalmente no laranja, entre Roraima, Amapá, norte do Pará e também norte do Amazonas, e pegando a costa aqui do Nordeste, entre Pernambuco e Recôncavo Baiano também. Vai chover bastante em Aracaju, em São Luís, em Parintins, no Amazonas, Gurupá, no Pará e em Boa Vista, onde pode acumular 35 milímetros. Enquanto isso, a maior parte do país está na Rota do Sol. Olha o tamanho do amarelo aqui no mapa. Vai do Rio Grande do Sul, cruza até o Acre e invade aqui o interior do Nordeste também. Só que apesar desse sol todo, no Sul e no Sudeste não vai ficar tão calor à tarde. Porto Alegre faz 18, Florianópolis 20, Curitiba 16 graus, São Paulo 20 também e 24 no Rio de Janeiro. Pela manhã, um pouco mais fria a temperatura. E hoje cedo teve geada em Guarapuava, no Paraná. Fez 0,7 grau quando amanheceu e nem isso espantou o pessoal que resolveu sair cedo para tomar a vacina contra a Covid-19. Em BH, vai amanhecer com 11 graus nesse domingo e aí sobe para os 25 com ar bem seco, 30%. E veja só como choveu pouco nos últimos 4 meses, só 145 milímetros. E não chove há mais de um mês por lá. A umidade do ar cai de novo em vários lugares do Brasil, principalmente em laranja aqui, ó, sul de Mato Grosso até o norte de São Paulo. Cuiabá, Brasília e Uberaba, em Minas, vão ficar com índices bem menores do que o ideal na umidade relativa do ar, que é de 60%. Olha só, 14% em Cuiabá. Umidade relativa do ar é a quantidade de vapor d'água em cada pedaço da atmosfera. E aí, à medida que a temperatura vai subindo, esse vapor vai secando e até dificulta a nossa respiração, viu, Ana e Fachel? É importante tomar bastante água, né, Tiago? Agora, conta pra gente, muda alguma coisa durante a semana? Então, a semana, Ana, vai ser bem parecida com o que está acontecendo agora pelo país, mais seca no centro-sul, com mais chuva entre norte e nordeste. Olha só essas duas cidades. Goiânia continua seca, com temperaturas até que altas, e em Salvador chama atenção a chuva, 30 milímetros na segunda. Bom domingo para todos vocês. Bom domingo, obrigada. Daqui a pouco, os gols do sábado nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Dinamarca e Inglaterra vencem e avançam de fase na Eurocopa. Dois jogos hoje à noite abriram a 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro recebeu o Santos em Belo Horizonte. João Paulo acertou esse bonito chute da entrada da área. Nos acréscimos, Carlos Alberto aumentou. Final América 2, Santos 0. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense abriu o placar contra o Fortaleza com Terãs. Matheus Babi fez o segundo. Igor Torres descontou. Atlético Paranaense 2, Fortaleza 1. Na Série B, Brasil de Pelotas e Cruzeiro empataram sem gols. O Vasco venceu o Confiança. Em São Januário, MT recebeu o passe de Marquinhos Gabriel e marcou o único gol do jogo. Vasco 1, Confiança 0. O CSA recebeu o CRB no Clássico de Maceió. Diego Torres fez de pênalti, CSA 0, CRB 1. Em São Luís, Jefinho marcou para o Sampaio Correia contra o Londrina. E foi só 1-0 placar final. Dinamarca e Inglaterra venceram hoje e estão nas semifinais da Eurocopa com Itália e Espanha. Delaney marcou o primeiro da Dinamarca contra a República Tcheca. Dolberg aumentou a vantagem. No segundo tempo, Schick fez o único gol dos tchecos. Dinamarca 2, República Tcheca 1. A Inglaterra goleou a Ucrânia. Harry Kane fez o primeiro no início do jogo. No segundo tempo, Maguire aumentou de cabeça. Harry Kane, de novo, fez o terceiro. E Henderson fechou o placar, 4-0. Inglaterra e Dinamarca se enfrentam na quarta-feira. Pelas quartas de final da Copa América, ontem o Brasil venceu o Chile. Depois de uma boa troca de passes com Neymar, Lucas Paquetá marcou o único gol do jogo. Final, Brasil 1, Chile 0. A seleção enfrenta agora o Peru na semifinal. E no esporte espetacular deste domingo tem Campeonato Brasileiro, Olimpíadas e muito mais. Olá, boa noite. Amanhã a gente traz uma reportagem sobre os melhores cobradores de pênalti do Brasil. Alguns não erram há anos. Afinal, será que existe a batida perfeita? Os goleiros devem estar bolados comigo, aí deve estar treinando todo dia para pegar meus pênaltis.
A rainha do basquete, Hortência, vai virar filme. Ela é a personagem de Atletas do Meu Brasil. Gostaria de agradecer você por transformar a vida de uma menina que nasceu preta e pobre no maior quilombo urbano das Américas. Obrigado por mudar a minha vida. A crise dos tricolores São Paulo e Grêmio no Brasileirão. E a madrinha Cláudia Leite bate um papo com o Lucão, destaque da seleção de vôlei. Tudo isso é amanhã, depois do Auto Esporte. Espero vocês. Uma boa noite para você. Boa noite e um excelente domingo.